Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEL 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Eu cumprimento a todas e todos e eu vou pedir licença para fazer a leitura da nossa proposta de comunicação. Eu sou Vanessa Duron Latanzi, a autora principal da proposta, e nós vamos apresentar o nosso projeto Laboratório Vivo, e o título da comunicação também é Laboratório Vivo. É um projeto coordenado pelo professor Roberto Sávio Rosa e tem como integrante a professora Cristiana Cabicieri Profici, eu, o professor Miguel Arturo Vergara, e nós temos uma graduanda bolsista, Yasmin Edward Ribeiro. Então, peço licença para fazer a leitura da nossa proposta de comunicação e apresentação do projeto. Então, é um projeto que está vigente na Universidade Estadual de Santa Cruz, Ilhéus, Bahia, fica no sul do estado, né? E está vinculado com as práticas das disciplinas de Laboratório de Ensino de Filosofia, Metodologia do Ensino e da Investigação em Filosofia, Estágio Supervisionado Obrigatório em Filosofia, no curso de Licenciatura em Filosofia. E conta também com a disciplina Desenvolvimento e Sustentabilidade no Brasil, que é uma disciplina da pós-graduação em Meio Ambiente, e é ministrado pela professora Cristiana Cabicieri Profici. Então, essa nossa é uma proposta que procura materializar o entrelaçamento de atividades de ensino, pesquisa e extensão e objetiva catalogação e registro da incipiente reflexão filosófica acerca da transplantação de ideias, principalmente europeias, né, em solo pátrio. Ao relacionar tanto a recepção quanto as decorrências dessas ideias em nossa formação, facultar acesso ao patrimônio tradicional e cultural resiliente e contranitente, bem como aos monumentos históricos e demais organizações políticas, sociais e religiosas, buscando orientar e solidificar certa disposição existencial, bem como aspectos relevantes da constituição da sociedade brasileira. Sendo assim, a iniciativa estimula novas abordagens de ensino e práticas pedagógicas voltadas à formação das licenciaturas da UESC, bem como atuação profissional direcionada à compreensão de temáticas transversais que proporcionem explicitar e problematizar questões prementes da sociedade brasileira. Ainda no sentido de formação docente, o presente projeto, vinculado aos componentes curriculares acima especificados, procura, em última instância, facultar a conscientização do futuro ser docente em sentido amplo, seja no aspecto de identidade do povo brasileiro, seja no aspecto de se compreender enquanto agente no mundo, que necessariamente e urgentemente precisa estar situado na questão ambiental e nos impactos das urgências climáticas. Portanto, o projeto se estrutura nesses eixos, os quais: identidade da cultura material e imaterial da sociedade brasileira, fomento a novas metodologias e conscientização do ser docente em sentido amplo, com um olhar sensível para a urgência climática, e, em suma, os nossos objetivos podem ser assim delimitados: possibilitar a aquisição das competências necessárias à atuação na educação básica e fundamental por meio da participação em atividades teórico-práticas que complementem e consolidem a sua formação existencial através da leitura e produção de ferramentas auxiliares à docência nas humanidades. 2. Trabalhar habilidades no sentido de relacionar o conhecimento institucional ao extracurricular, bem como as dimensões sociopolítico-culturais das vivências e suas perspectivas teórico-metodológicas em ambientes extramuros,
tais como as comunidades efetivas com seu patrimônio imaterial, vivo, natural e cultural, e, por fim, fortalecer o aprendizado das metodologias do ensino da filosofia em articulação com as metodologias da pesquisa e em diversas outras atividades de extensão no processo da compreensão da dinâmica do mundo atual. Espera-se, com a proposta, que a integração entre graduação e pós-graduação promova a interdisciplinaridade entre os discentes e as habilidades em desenvolver práticas de ensino e aprendizagem afinadas com a realidade das escolas participantes e a parceria com as escolas rurais, quilombolas e indígenas que contribua para a qualidade das atividades ofertadas condizentes com a interculturalidade própria das diretrizes nacionais da educação escolar e que a participação em viagem no território baiano, especialmente, amplie os horizontes pessoais e profissionais dos participantes, de modo que sua formação incorpore a riqueza da sociobiodiversidade enquanto eticidade constituinte. Então, exposta a estrutura do nosso projeto, ou seja, seus objetivos, sua metodologia, os resultados esperados, o contexto da nossa participação tem como seu pano de fundo numa vivência da docência aqui no sul da Bahia, na cidade de Ilhéus, no curso de licenciatura, e nas disciplinas que mencionamos acima, bem como também na disciplina do desenvolvimento e sustentabilidade no Brasil, no curso de pós-graduação em meio ambiente, ministrado pela professora Cristiana. Então, essas vivências, com as disciplinas de filosofia em especial, e atualmente, desde 2023, com a curricularização da extensão, no currículo dos cursos de graduação destinados a um percentual mínimo de carga horária, que é no mínimo 10%, para a integração da universidade com a sociedade. Então, o nosso objetivo é promover o que essa lei, ela tem como proposta, que é promover uma formação mais cidadã dos estudantes, ao aproximá-los das realidades sociais por meio de projetos, programas e eventos que beneficiem a comunidade. Então, com essa condição que a gente coloca aqui de início, as nossas atividades com o nosso projeto, o Laboratório Vivo, integrado com essas disciplinas, proporcionou vivências em diversos locais, os quais eu menciono aqui. Cachoeira e São Félix, que fica no recôncavo da Bahia, aldeias indígenas em Olivença, que é um distrito de Ilhéus, Quilombos, Pratigi Matapera, que é em Barcelos, distrito de Camamu, Bahia, reservas extrativistas em Canavieiras, a comunidade Pedra Furada, e recentemente a gente viajou passando por Pilão Arcado, que fica na Bahia, Juazeiro, Bahia, Petrolina, Pernambuco, Remanso, Bahia, e São Raimundo Nonato, que é em Tocantins. E este último, especialmente conhecendo o trabalho da nossa gigante Nied Guidon, que é uma referência em arqueologia. Conduzimos diversos estudantes para essas vivências imersivas, e as nossas observações com as rodas de conversa constantes e leituras dos materiais produzidos em modelos de relatos de experiência demonstram uma amplitude significativa no modo de percepção do mundo e de si no mundo. Há uma conexão mais sólida entre o ambiente teórico da prática acadêmica e a vida ela mesma no seu cotidiano. A exposição dos resultados finais deverá, a gente pretende, publicar no final da vigência do projeto, ele ainda está vigente. Então, por enquanto, nós estamos ainda na fase de organização e discussão das práticas vivenciadas para a organização posterior e publicação. Bom, obviamente que nós não conseguiremos, nem a nossa pretensão, dar conta de analisar um todo desta vasta complexidade da sociedade brasileira com o nosso projeto. Mas podemos instrumentalizar os discentes nessa percepção e necessidade, e assim construírem-se, eles próprios, em primeiro lugar, enquanto investigadores e, posteriormente, agentes de ação e transformação. A proposta pretende, então, analisar
a partir do seu local geográfico, sul da Bahia, os emaranhados sociais, educacionais, econômicos, culturais, religiosos da região. E dessa forma perceber que o local implica sempre num global. Em sentido último, seria romper com os muros entre o ambiente acadêmico e conduzir os discentes das disciplinas envolvidas para os ambientes da vida ela mesma, do cotidiano escolar e dos espaços outros da cultura e do social local. Compreender que ensino-aprendizado está sempre, cada vez mais, além dos muros dos espaços educacionais. Para além disso, perceber a relevância e a necessidade de uma compreensão da identidade local e como, a gente vincula com a filosofia, pode ser compreendida nesse cenário. Então, num sentido mais específico, acreditamos que conseguiremos mapear dados importantes do ponto de vista concreto e teórico e assim fomentar uma reflexão com a comunidade local que se pretende, filosoficamente crítica. Compreender a constituição do local enquanto movimento histórico, social, econômico e religioso e dar uma consciência mais ampla do do momento espaço-temporal ao licenciando enquanto agentes de ação no mundo e assim compreender a necessidade da identidade de uma sociedade brasileira engajada com a conjuntura global. Para finalizar, então, a nossa proposta procura chamar a atenção para esse aspecto que perpassa, portanto, antes de mais, a uma percepção de si no mundo e a compreensão ampla do ser situado num espaço-tempo histórico. E, desse modo, consciente de ser um agente de transformação social nos seus mais diversos âmbitos. Nessa perspectiva, a presente proposta do projeto tem, em sentido amplo, proporcionar o engajamento desses estudantes, graduandos e pós-graduandos, numa caminhada mais aprofundada e consciente. Assim sendo, pensamos que para nortear esse aprofundamento, a questão que se deve colocar seria de conduzir esses estudantes a refletir qual seria o papel da filosofia e a questão do desenvolvimento e da sustentabilidade no Brasil, frente à complexidade social, política, econômica, cultural, ecológica, religiosa da nossa sociedade. Para tanto, o caminho a ser percorrido intercorre numa imensa cadeia conceitual, a qual precisa ser cuidadosamente selecionada e posteriormente analisada, as quais têm sido desenvolvidas no projeto de pesquisa A Ciência des Humanas no Antropoceno, que tem diversos professores de diversas instituições nacionais e internacionais, e conta principalmente com um acordo de cooperação com a Universidade de Estudo de Filosofia e Ciência da Educação de Turim, a UNITO, e que, portanto, transcorre em paralelo com o projeto de ensino, esse que a gente coloca de ensino e extensão, que tem o seu viés duplo, garantindo assim os 3 eixos norteadores para uma formação mais sólida. Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.